continuarmos em Mateus, depois que ele fala sobre esse descanso que podemos ter, então no capítulo 12, começando no versículo 1, ele começa a falar conosco que, embora nós não sigamos todas essas regras e regulamentos, quando precisamos de ajuda, ainda quer nos ajudar e nos mostrar misericórdia. Dá para acreditar nisso? Ainda que você não faça tudo certo e peça a Deus para te ajudar, quando você tem uma necessidade, Deus vai te ajudar. Agora, isso não significa que ele não trata conosco sobre o nosso pecado, mas significa que ele vai deixar isso de lado por um momento, ele vai nos ajudar e depois ele continuará a tratar conosco. Mas quando você faz algo errado, não precisa se afastar de Deus com medo de que ele esteja com raiva. Nunca fuja de Deus, mas corra para ele. E por favor, se você está com problemas na sua vida hoje, se você está assistindo pela televisão e você sente que você falhou com Deus e que Ele não vai te ajudar nem te aceitar de volta, o diabo é um mentiroso. Você só precisa dizer: eu sinto muito, Deus, eu estraguei a minha vida, ajuda-me, e eu te garanto que Ele vai ajudar você. Deus vai ajudar você. Amém. Então ele está dizendo aqui, começando no verso 1, naquele momento em particular, Jesus passou pelos campos no sábado e seus discípulos estavam com fome e começaram a comer os grãos. Eles tinham uma necessidade e comeram os grãos. E quando os fariseus viram, e a propósito, o diabo é o chefe dos fariseus, eles disseram a Jesus: olha lá, olha lá, olha lá. O diabo realmente é um cara estúpido, olha lá, olha aí, olha aí. Olha o que você fez, ele não apenas mostra tudo que você faz, ele também mostra o que todo mundo faz, sabe? Olha lá, seus discípulos estão fazendo o que é ilegal e não é permitido no sábado. Então Jesus disse a eles: vocês não leram o que Davi fez quando estava com fome? E aqueles que o acompanhavam estavam com fome? E que ele entrou na casa de Deus e comeu os pães das oferendas, o qual não era permitido que ninguém comesse? Mas a mensagem aqui é ok. Havia uma regra que dizia: não faça isso. Então eles normalmente seguiam aquilo. Mas agora, de repente, eles tinham uma necessidade. E Deus diz: esqueça a lei, vocês têm necessidades, eu vou ajudar vocês. Por quê? Porque a misericórdia é maior do que qualquer outra coisa. Deus é misericordioso e quer que sejamos misericordiosos. Tem algumas pessoas aqui hoje que precisam receber a misericórdia de Deus para si. Você precisa parar de ser tão duro consigo, precisa dar um tempo a si mesmo. Precisa parar de contar e dizer: Deus não está bravo comigo. Eu não sou um fracasso. Deus não está desapontado. Eu não estou dando a Ele menos do que Ele esperava. Sabe por quê? Deus sabe exatamente o que esperar de você. Deus não é como um treinador que deixou o menino jogar beisebol e o time estava ganhando até que o menino veio para rebater e rebateu para fora no último tempo e fez todo o time perder. E então agora o treinador está decepcionado com aquele garotinho. Deus já sabia que você erraria antes mesmo de deixá-lo entrar no jogo. Amém? Será que alguém está conseguindo relaxar um pouco? Deixe-me fazer uma... Quanta coisa errada existe em você? Quanta coisa errada há em mim? Se você fizesse uma lista de tudo que é de errado com você, quão longa seria esta lista? Sua família e amigos poderiam acrescentar coisas nela e ela poderia ficar ainda maior, sabe? Mas... E é um pensamento assustador, não é? Mas aqui está a boa notícia. Deus, Ele quer que você pare de contar. Amém? Deus, Ele quer que você pare de contar. Agora, o que acontece quando você se mete em problemas? Jesus simplesmente nos alcança aonde nós estamos e Ele nos tirará de lá do fundo do poço. Amém? Se tentarmos viver debaixo da lei, a lei exige que mantenhamos registros precisos. Quantos erros eu cometi? Quantas boas obras eu fiz? Como posso pagar por esses erros? Por quanto tempo eu tenho que orar? Quanto da Bíblia eu tenho que ler?
eu fazia isso, tenho certeza que você também. Eu vi uma mensagem que nós temos que orar pelo menos 1 hora por dia. E cara, toda vez que eu não orava 1 hora, eu sentia que não fiz o que deveria. Já aconteceu com alguém? E Jesus perguntou aos discípulos: vocês não podem orar comigo 1 hora? E não estou dizendo que esta não seja uma boa diretriz para orar, mas não podemos impor isso às pessoas como uma lei. Eu não vou subir no púlpito e dizer às pessoas: vocês têm que orar por 1 hora todos os dias. E não me pergunte por quanto tempo eu oro, porque eu não vou te contar, sabe? E você diz: por que você não vai contar? Porque eu não quero que você tente fazer o que eu faço. Eu nem sei por quanto tempo eu oro de qualquer maneira. Agora, houve um bom número de anos que eu poderia te contar, porque eu anotava todos os dias, sabe? Eu tinha um calendáriozinho de leitura bíblica anual, um calendário, e você tinha que ler 6 capítulos por dia. Eu marcava as minhas leituras e, sabe, eu não estava aprendendo nada, mas eu estava lendo bem rápido para tentar ficar em dia com tudo, entende? E eu tinha muito orgulho desse calendário. Eu colocava na geladeira para que quando as pessoas entrassem, perguntassem para mim: oh, o que é isso? Vamos lá. Oh, eu estou lendo a Bíblia em 1 ano. Uau! Eu ficava tão orgulhosa de mim mesma. E eu passava por aquele calendário e sentia minha carne meio que estufando. Então, de repente, eu estava uns 36 capítulos atrasada. E quando eu entrava naquele cômodo, eu só queria sair porque aquela coisa ficava... Oh, eu contava tudo. Eu costumava contar as pessoas nas reuniões. Eu não as contava, mas a primeira coisa que eu queria saber quando acabava era quantas pessoas tinham. Quantos? Quantas? Quantos? Quando? E Deus literalmente me ordenou que eu parasse de contar. Sabe, Davi numerava as pessoas, ele liderou um censo no acampamento. Deus não quer que fiquemos contando tudo. Porque Davi contou as pessoas, porque ele tentava descobrir quantos soldados tinha para derrotar o inimigo. E Deus não queria que ele contasse nada, porque ele é mais do que suficiente para nós. E não importa se eu leio 10 livros da Bíblia todos os dias e você lê um versículo, a única coisa que importa é se nós dois estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e se estamos aprendendo alguma coisa. Não importa se eu oro 5 horas por dia e você ora 10 minutos, a questão é, nós estamos orando, estamos fazendo a obra, nós estamos seguindo a liderança do Espírito Santo. É aí que vem a liberdade. Graças a Deus, eu não tenho que ser como você, nem você ser como eu. E não só isso, precisamos parar de dizer o que estamos fazendo para todo mundo. Eu devo, então eu vou trabalhar. Deixe-me dizer algo. Eu tive uma cachorrinha por quase 13 anos, o nome dela era Duquesa, e nós tivemos que sacrificá-la há uns 10 dias atrás, e foi um pouco difícil para mim, mas em raras ocasiões ela fazia cocô no chão. Ela não fazia sempre, mas ela fazia ocasionalmente. E geralmente, e eu acho que há um bom tipo de lição aqui, é que ela geralmente fazia isso quando havia uma tempestade. Tem alguém comigo? Se temos um comportamento de cocô, geralmente é durante uma tempestade em nossa vida. Vamos lá, isso é melhor do que parece. Vamos lá. Ok. A Duquesa pendurava a cabeça e tremia, até que ela me ouvisse dizer, com uma voz amorosa: vem aqui. Vamos, venha. A mesma coisa que Jesus nos disse em Mateus 12, 28. Vamos, vem cá. Vem cá. Vamos lá, está tudo bem, vem cá. Mas nós não nos comportamos tão bem como os cachorros às vezes. Assim que eu falava essas palavras, vamos, vem cá, posso te garantir que no momento em que ela ouvia essas palavras, ela não tinha mais nenhuma grama de culpa. Ela simplesmente voltava a brincar e me deixava limpando a bagunça dela. Vamos, há um ensino aqui. Vamos lá, há uma história aqui. Quando há uma tempestade e você tem um comportamento de cocô e você fica se escondendo de Deus porque acha que Ele está com raiva de você, por favor, ouça o dizer: vamos lá, vem cá, vem. Vamos, venha.
Você precisa se livrar disso rapidamente. Não há culpa, não há nenhuma condenação. Eu sou amado. Deus, Ele me ama. Eu vou sair e brincar e Ele vai limpar a minha bagunça. Eu estou gostando disso, estou gostando muito. Amém. Agora, caso houvesse alguma mancha, eu pegava uma coisa chamada Petzyme e jogava e esfregava bem na mancha. Deixe-me dizer, nós temos algo muito melhor do que o Petzyme. Para as nossas manchas de cocô, nós temos o sangue de Jesus Cristo, amém? Que remove todas as manchas. Todas as manchas de culpa são removidas. O que você está oferecendo a Deus como pagamento? Quando você sente que falhou, está oferecendo a sua culpa? Oferecendo o prazer da sua vida? Você se sente culpado quando tenta relaxar ou se divertir? Eu passei por tudo isso. No dia em que eu não sentia que tinha me comportado perfeitamente, eu me sentia culpada. Eu não achava que eu podia fazer nada que pudesse ser considerado um prazer, porque eu achava que eu não merecia. Isto parte do coração de Deus. Ele nos deu tudo que nós precisamos para viver uma vida ótima. Deus nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida excelente. E como eu disse nesta manhã, eu amo o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3. Pois eu estou determinado de que tomarei posse daquilo pelo qual Jesus Cristo morreu para tomar posse de mim. Deus tomou posse de nós em Cristo com um propósito. Ele tomou posse de você porque há uma vida que Ele quer que você viva. A vida azul de Deus é o que nos é oferecida e ela se chama vida eterna. E no momento em que você recebe a Cristo, a vida eterna não é só sobre ir para o céu quando você morrer, é sobre uma qualidade de vida que você começa a viver enquanto ainda está aqui, o que inclui justiça, ser justificado com Deus, paz e alegria no Espírito Santo. É ter vitórias e ser um vencedor na vida. O amor de Deus por você não é baseado em sua performance ou no quão bem você se sai. É baseado em quem Ele é. E sabe, essa é realmente uma boa notícia? Então não importa o quão decepcionado ou bravo você possa estar consigo, lembre-se de que Deus não está bravo com você. Às vezes, quando as pessoas estão sofrendo ou tendo perdas, elas acreditam que deve ser porque Deus está com raiva delas, mas isso está realmente muito longe da verdade. Dê uma olhada nisso e eu estarei de volta em apenas alguns minutos para finalizarmos. Ontem eu estava no salão fazendo minhas unhas e tinha uma moça e eles a colocaram ao meu lado. E a garota que faz as minhas unhas é a dona do salão e geralmente ninguém se senta na mesa dela. Mas esta moça, ela estava sentada lá e ela me ouviu falando um pouco e, como acontece comigo muitas vezes, ela disse: "Parece que eu conheço a sua voz." E então eu disse: "Sim, eu sou professora de Bíblia, eu estou na TV." "Isto mesmo, eu já te vi." E então, a próxima coisa que saiu da boca dela foi: "Eu estou um pouco brava com Deus." E eu pensei: ok. Eu disse: "Por que você está brava com Deus?" Ela disse: "O meu irmão morreu de câncer e eu era muito próxima dele, eu amava e sabe..." Veja, eu preciso dizer que ela não foi beligerante sobre isso, mas ela disse: "Eu estou um pouco brava com Deus." E sabe, a verdade é que há muitas pessoas que estão um pouco bravas com Deus. E como também há muitos cristãos que estão um pouco bravos com Deus. Isso porque não conseguiram o que queriam ou ficaram desapontadas. Ou tiveram uma grande perda em suas vidas, ou aconteceu algo que elas não compreenderam. Então eu me sentei e compartilhei com ela, o que é sempre interessante quando você está em um lugar como esse, porque você não apenas fala com quem está com você, mas com todo mundo que está lá, e é muita gente. E então, nós tivemos uma mini reunião bem ali no salão, sabe? E eu disse a ela: quando eu pergunto ao Senhor o que Ele quer que eu compartilhe com vocês, nós chamamos isso de momento de exortação e é uma ministração pessoal para você. Eu sinto que Ele quer que eu
Compartilhe o que aconteceu ontem no salão de beleza. E quando ela disse que estava brava com Deus, eu disse, sabe, você não deve ficar brava com Deus porque Ele é o único que pode te ajudar. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria que você recebesse hoje. Se você está sofrendo agora, ou se algo acontecer no futuro, nunca fique bravo com Deus, porque Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que quer te confortar e fazer as coisas melhorarem. E não culpe a Deus por seus problemas. Deus é bom. Ele é bom. E o diabo é mau. E você não pode ficar tentando achar um bode expiatório para todos os problemas que você tem. Ninguém pode se sentar e explicar o suficiente para alguém que está realmente ferido o porquê de ter acontecido o que aconteceu com eles. Porque esta pergunta sempre aparece, bem, se Deus é soberano e se Ele pode fazer qualquer coisa, então por que Ele não fez nada sobre esta situação? Quer saber? Acho que não existe ninguém que seja qualificado para responder a isso. Quando eu era criança e meu pai abusava sexualmente de mim, eu orava, sabe? Eu não sabia muitas coisas sobre Deus, mas eu sabia que Ele existia, eu orava para que Ele me tirasse daquela situação e eu fui à igreja com alguns parentes. Quando eu tinha 9 anos, eu recebi a Cristo e então me apoiei um pouco mais em Deus e eu orei por coisas que eu não deveria ter orado. Eu orei para que meu pai morresse, orei para que minha mãe se divorciasse, orei para muitas coisas porque eu estava sofrendo muito, mas Deus não me tirou daquela situação, mas Ele me deu a força e a graça para passar por aquilo. E mais tarde na minha vida eu deixei pegar as coisas que tinham acontecido e me machucado tanto e transformá-las em algo que pudesse realmente dar o troco no diabo e assim então ajudar milhões de outras pessoas a saber que Deus pode ajudá-las. Então, você pode, qualquer coisa que o inimigo faz que te fere, você sempre pode dar o troco nele, sabe? Veja, aquilo que ele quer é nos deixar bravos e amargos e cheios de ódio, e tudo o que ele quer é que nós nos afastemos de Deus. Mas veja, quando você está ferido, nunca fuja de Deus, mas corra para Ele. Ele está te esperando de braços abertos. E sabe, quanto à pergunta, por que Deus não fez alguma coisa? Sabe, muitas dessas perguntas são encontradas na resposta de que Deus não queria um bando de robôs que não tivessem escolhas sobre o que devem fazer. Ele não quer que tenhamos a obrigação de amá-lo, Ele não quer que sejamos obrigados a ser bons, não quer que sejamos obrigados a fazer a coisa certa. Ele nos deu livre-arbítrio. E sempre que você dá a um bando de seres humanos o livre-arbítrio, muitos deles vão fazer as escolhas erradas. E então há um princípio do pecado que está em ação no mundo hoje, e o diabo faz com que todas as coisas fiquem muito confusas, e não é difícil de se olhar ao redor. Vamos, nós somos mais inteligentes do que isso. Nós podemos olhar ao redor e ver o que está acontecendo no mundo de hoje, o que está acontecendo na sociedade hoje. E quanto mais desenfreado o pecado se torna, menos moralidade existe. Quanto mais violência existe, mais destruição existe e mais ódio existe. E quanto menos as pessoas se voltarem para Deus, então mais aberta ficará a porta para o inimigo entrar em suas vidas. Deixe-me dizer se é assim que eu me sinto sobre isso. Se eu não tivesse Deus na minha vida, eu não sei como eu me levantaria da cama todos os dias. Porque certamente não há nada lá fora pelo que viver. Então, eu disse a ela, quer saber? Na verdade, acho que mais do que estar com raiva de Deus, você está muito ferida. Agora ouça-me, porque alguém precisa disso. Quando estamos sofrendo, sempre queremos ter alguém para pôr a culpa. Sempre. Você quer ter alguém para culpar. O médico não cuidou bem do meu parente. Deus, ele não fez isso. Aquela outra pessoa não fez aquilo. Alguém não fez aquela outra coisa. Esqueça a culpa. Você não pode voltar e desfazer algo que já foi feito. Seja lá qual for a sua dor, pegue isso tudo nas suas mãozinhas e ofereça a Deus. E diga a Deus, pegue esta dor e faça cooperar para o meu bem.
Acho que tem pessoas aqui nesta noite que isso iria te ajudar muito se você deixasse algumas coisas para lá. Ei, por que você não deixa esta noite ser o dia onde você vai decidir que você não vai perder nem sequer mais um minuto de tempo tentando entender coisas que você nunca jamais entenderá? Eu amo que Davi disse, o salmista, ele disse, eu não coloco a minha mente em coisas que são maravilhosas demais para mim. Há muitos mistérios a respeito de Deus, e se simplesmente nos apegarmos ao fato de que Deus é bom, e um dia nós vamos entender todas as coisas, mas não por agora. Por agora, nós temos o privilégio, não uma obrigação, mas o privilégio de confiar em Deus. Que benefício é ser capaz de dizer, enquanto todo o inferno está tentando invadir a sua vida e não há nada que você entenda e você está sofrendo tanto que mal consegue suportar, eu confio em Deus. Eu acredito que Ele é bom e que isto vai cooperar para o meu bem. Amém? E vai. Então eu quero ler uma escritura e depois eu quero orar por vocês. Vocês já ouviram isso, mas realmente absorva isso. Jesus disse, vinde a mim. Ele não disse, fujam de mim. Vinde a mim. Todos vocês que trabalham estão cansados e sobrecarregados, e eu farei com que descansem. Eu vou tranquilizar, aliviar e refrescar a sua alma. Tome o meu jugo sobre você e aprenda sobre mim, pois eu sou gentil, manso, humilde e puro de coração. Este parece ser alguém que sai por aí machucando as pessoas e as deixando infelizes? E você encontrará descanso, alívio e tranquilidade e refrigério e recreação e bênção silenciosa para a sua alma. O último verso, pois o meu jugo é suave, ele é útil e bom, ele não é pesado, duro, afiado ou pressionador, mas é confortável, gracioso e agradável. E o meu fardo é leve e fácil de ser suportado. Nós podemos fazer o que for preciso fazer na vida, com Jesus ao nosso lado. Amém? Você pode não saber a resposta para o que está acontecendo em sua vida, mas Deus sabe. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor conforte as pessoas que estão sofrendo, para que nos fortaleça para os dias que virão. Nenhum de nós sabe ao certo o que vai acontecer amanhã, mas sabemos que quando o amanhã chegar, você estará lá como está aqui hoje. Peço que cure as almas daqueles que tiveram grandes perdas. Eles tiveram uma dor tremenda, perderam seu emprego, perderam uma oportunidade, tiveram uma decepção, perderam a sua saúde, alguém que amavam. Qualquer forma de sofrimento, conforte-os. Apenas os visite nos seus lugares, com o conforto do Espírito Santo. Eu oro para que a palavra desta noite os refresque, os instrua e os ensine, os lidere e também os guie. E que enquanto a palavra está sendo ensinada, que você cure as pessoas que estão fisicamente com dor e doentes. Porque a sua palavra diz, no Salmo 107, que você envia a sua palavra e as cura, e que você as livra do poço da destruição. E há poder em sua palavra para curar, para livrar e para libertar. Quebre o poder dos vícios na vida delas hoje. Obrigada por tocar nas pessoas, por salvar os perdidos. Se há alguém aqui que não te conhece, Deus, que esta noite seja a noite em que eles abram os seus corações e te deixem entrar. Toque as pessoas com o poder do seu Espírito. Encha-as agora com seu Espírito. Obrigada por nos fortalecer e nos transformar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E se nós continuarmos em Mateus, depois que ele fala sobre esse descanso que podemos ter, então no capítulo 12,
começando no versículo 1, ele começa a falar conosco que, embora nós não sigamos todas essas regras e regulamentos, quando precisamos de ajuda, ainda quer nos ajudar e nos mostrar misericórdia. Dá para acreditar nisso? Ainda que você não faça tudo certo e peça a Deus para te ajudar, quando você tem uma necessidade, Deus vai te ajudar. Agora, isso não significa que ele não trata conosco sobre o nosso pecado, mas significa que ele vai deixar isso de lado por um momento, ele vai nos ajudar e depois ele continuará a tratar conosco. Mas quando você faz algo errado, não precisa se afastar de Deus com medo de que ele esteja com raiva. Nunca fuja de Deus, mas corra para ele. E por favor, se você está com problemas na sua vida hoje, se você está assistindo pela televisão e você sente que você falhou com Deus e que Ele não vai te ajudar nem te aceitar de volta, o diabo é um mentiroso. Você só precisa dizer: eu sinto muito, Deus, eu estraguei a minha vida, ajuda-me, e eu te garanto que Ele vai ajudar você. Deus vai ajudar você. Amém. Então ele está dizendo aqui, começando no verso 1, naquele momento em particular, Jesus passou pelos campos no sábado e seus discípulos estavam com fome e começaram a comer os grãos. Eles tinham uma necessidade e comeram os grãos. E quando os fariseus viram, e a propósito, o diabo é o chefe dos fariseus, eles disseram a Jesus: olha lá, olha lá, olha lá. O diabo realmente é um cara estúpido, olha lá, olha aí, olha aí. Olha o que você fez, ele não apenas mostra tudo que você faz, ele também mostra o que todo mundo faz, sabe? Olha lá, seus discípulos estão fazendo o que é ilegal e não é permitido no sábado. Então Jesus disse a eles: vocês não leram o que Davi fez quando estava com fome? E aqueles que o acompanhavam estavam com fome? E que ele entrou na casa de Deus e comeu os pães das oferendas, o qual não era permitido que ninguém comesse? Mas a mensagem aqui é ok. Havia uma regra que dizia: não faça isso. Então eles normalmente seguiam aquilo, mas agora de repente eles tinham uma necessidade. E Deus diz: esqueça a lei, vocês têm necessidades, eu vou ajudar vocês. Por quê? Porque a misericórdia é maior do que qualquer outra coisa. Deus é misericordioso e quer que sejamos misericordiosos. Tem algumas pessoas aqui hoje que precisam receber a misericórdia de Deus para si. Você precisa parar de ser tão duro consigo, precisa dar um tempo a si mesmo, precisa parar de contar e dizer: Deus não está bravo comigo. Eu não sou um fracasso. Deus não está desapontado. Eu não estou dando a Ele menos do que Ele esperava. Sabe por quê? Deus sabe exatamente o que esperar de você. Deus não é como um treinador que deixou o menino jogar beisebol e o time estava ganhando até que o menino veio para rebater e rebateu para fora no último tempo e fez todo o time perder. E então agora o treinador está decepcionado com aquele garotinho. Deus já sabia que você erraria antes mesmo de deixá-lo entrar no jogo. Amém? Será que alguém está conseguindo relaxar um pouco? Deixe-me fazer uma... Quanta coisa errada existe em você? Quanta coisa errada há em mim? Se você fizesse uma lista de tudo que é de errado com você, quão longa seria esta lista? Sua família e amigos poderiam acrescentar coisas nela e ela poderia ficar ainda maior, sabe? Mas... E é um pensamento assustador, não é? Mas aqui está a boa notícia. Deus, Ele quer que você pare de contar. Amém? Deus, Ele quer que você pare de contar. Agora, o que acontece quando você se mete em problemas? Jesus simplesmente nos alcança aonde nós estamos e Ele nos tirará de lá do fundo do poço. Amém? Se tentarmos viver debaixo da lei, a lei exige que mantenhamos registros precisos. Quantos erros eu cometi? Quantas boas obras eu fiz? Como posso pagar por esses erros? Por quanto tempo eu tenho que orar? Quanto da Bíblia eu tenho que ler? E eu fazia isso, tenho certeza que você também. Eu vi uma mensagem que nós temos que orar pelo menos 1 hora por dia. E cara, toda vez que eu não orava 1 hora, eu sentia que não fiz o que deveria. Já aconteceu com alguém?
E Jesus perguntou aos discípulos: vocês não podem orar comigo 1 hora? E não estou dizendo que esta não seja uma boa diretriz para orar, mas não podemos impor isso às pessoas como uma lei. Eu não vou subir no púlpito e dizer às pessoas: vocês têm que orar por 1 hora todos os dias. E não me pergunte por quanto tempo eu oro, porque eu não vou te contar, sabe? E você diz: por que você não vai contar? Porque eu não quero que você tente fazer o que eu faço. Eu nem sei por quanto tempo eu oro de qualquer maneira. Agora, houve um bom número de anos que eu poderia te contar, porque eu anotava todos os dias, sabe? Eu tinha um calendáriozinho de leitura bíblica anual, um calendário, e você tinha que ler 6 capítulos por dia. Eu marcava as minhas leituras e, sabe, eu não estava aprendendo nada, mas eu estava lendo bem rápido para tentar ficar em dia com tudo, entende? E eu tinha muito orgulho desse calendário. Eu colocava na geladeira para que quando as pessoas entrassem, perguntassem para mim: o que é isso? Vamos lá. Eu estou lendo a Bíblia em 1 ano. Uau! Eu ficava tão orgulhosa de mim mesma. E eu passava por aquele calendário e sentia minha carne meio que estufando. Então, de repente, eu estava uns 36 capítulos atrasada. E quando eu entrava naquele cômodo, eu só queria sair porque aquela coisa ficava... eu contava tudo. Eu costumava contar as pessoas nas reuniões. Eu não as contava, mas a primeira coisa que eu queria saber quando acabava era quantas pessoas tinham. Quantos? Quantas? Quantos? Quando? E Deus literalmente me ordenou que eu parasse de contar. Sabe, Davi numerava as pessoas, ele liderou um censo no acampamento. Deus não quer que fiquemos contando tudo. Porque Davi contou as pessoas? Porque ele tentava descobrir quantos soldados tinha para derrotar o inimigo. E Deus não queria que ele contasse nada, porque ele é mais do que suficiente para nós. E não importa se eu leio 10 livros da Bíblia todos os dias e você lê um versículo, a única coisa que importa é se nós dois estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e se estamos aprendendo alguma coisa. Não importa se eu oro 5 horas por dia e você ora 10 minutos, a questão é: nós estamos orando, estamos fazendo a obra, nós estamos seguindo a liderança do Espírito Santo. É aí que vem a liberdade. Graças a Deus, eu não tenho que ser como você, nem você ser como eu. E não só isso, precisamos parar de dizer o que estamos fazendo para todo mundo. Eu devo, então eu vou trabalhar. Deixe-me dizer algo. Eu tive uma cachorrinha por quase 13 anos, o nome dela era Duquesa, e nós tivemos que sacrificá-la há uns 10 dias atrás, e foi um pouco difícil para mim, mas em raras ocasiões ela fazia cocô no chão. Ela não fazia sempre, mas ela fazia ocasionalmente. E geralmente, e eu acho que há um bom tipo de lição aqui, é que ela geralmente fazia isso quando havia uma tempestade. Tem alguém comigo? Se temos um comportamento de cocô, geralmente é durante uma tempestade em nossa vida. Vamos lá, isso é melhor do que parece. Vamos lá. Ok. A Duquesa pendurava a cabeça e tremia, até que ela me ouvisse dizer com uma voz amorosa: vem aqui. Vamos, venha. A mesma coisa que Jesus nos disse em Mateus 12, 28. Vamos, vem cá. Vem cá. Vamos lá, está tudo bem, vem cá. Mas nós não nos comportamos tão bem como os cachorros às vezes. Assim que eu falava essas palavras, vamos, vem cá, posso te garantir que no momento em que ela ouvia essas palavras, ela não tinha mais nenhuma grama de culpa. Ela simplesmente voltava a brincar e me deixava limpando a bagunça dela. Vamos, há um ensino aqui. Vamos lá, há uma história aqui. Quando há uma tempestade e você tem um comportamento de cocô e você fica se escondendo de Deus porque acha que Ele está com raiva de você, por favor, ouça-o dizer: vamos lá, vem cá, vem. Vamos, venha. Você precisa se livrar disso rapidamente. Não há culpa, não há nenhuma condenação. Eu sou amado. Deus, Ele me ama. Eu vou sair e brincar e Ele vai limpar a minha bagunça. Eu estou gostando disso, estou gostando muito.
Amém! Agora, caso houvesse alguma mancha, eu pegava uma coisa chamada Petzyme e jogava e esfregava bem na mancha. Deixe-me dizer, nós temos algo muito melhor do que o Petzyme. Para as nossas manchas de cocô, nós temos o sangue de Jesus Cristo, amém? Que remove todas as manchas. Todas as manchas de culpa são removidas. O que você está oferecendo a Deus como pagamento? Quando você sente que falhou, está oferecendo a sua culpa? Oferecendo o prazer da sua vida? Você se sente culpado quando tenta relaxar ou se divertir? Eu passei por tudo isso. No dia em que eu não sentia que tinha me comportado perfeitamente, eu me sentia culpada. Eu não achava que eu podia fazer nada que pudesse ser considerado um prazer, porque eu achava que eu não merecia. Isto parte do coração de Deus. Ele nos deu tudo que nós precisamos para viver uma vida ótima. Deus nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida excelente. E como eu disse nesta manhã, eu amo o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3. Pois eu estou determinado de que tomarei posse daquilo pelo qual Jesus Cristo morreu para tomar posse de mim. Deus tomou posse de nós em Cristo com um propósito. Ele tomou posse de você porque há uma vida que Ele quer que você viva. A vida azul de Deus é o que nos é oferecida e ela se chama vida eterna. E no momento em que você recebe a Cristo, a vida eterna não é só sobre ir para o céu quando você morrer, é sobre uma qualidade de vida que você começa a viver enquanto ainda está aqui, o que inclui justiça, ser justificado com Deus, paz e alegria no Espírito Santo. É ter vitórias e ser um vencedor na vida. O amor de Deus por você não é baseado em sua performance ou no quão bem você se sai. É baseado em quem Ele é. E sabe, essa é realmente uma boa notícia? Então não importa o quão decepcionado ou bravo você possa estar consigo, lembre-se de que Deus não está bravo com você. Às vezes, quando as pessoas estão sofrendo ou tendo perdas, elas acreditam que deve ser porque Deus está com raiva delas, mas isso está realmente muito longe da verdade. Dê uma olhada nisso e eu estarei de volta em apenas alguns minutos para finalizarmos. Ontem eu estava no salão fazendo minhas unhas e tinha uma moça e eles a colocaram ao meu lado. E a garota que faz as minhas unhas é a dona do salão e geralmente ninguém se senta na mesa dela. Mas esta moça, ela estava sentada lá e ela me ouviu falando um pouco e, como acontece comigo muitas vezes, ela disse: "Parece que eu conheço a sua voz." E então eu disse: "Sim, eu sou professora de Bíblia, estou na TV." "Isto mesmo, eu já te vi." E então, a próxima coisa que saiu da boca dela foi: "Eu estou um pouco brava com Deus." E eu pensei: ok. Eu disse: "Por que você está brava com Deus?" Ela disse: "O meu irmão morreu de câncer e eu era muito próxima dele, eu amava e sabe..." Veja, eu preciso dizer que ela não foi beligerante sobre isso, mas ela disse: "Eu estou um pouco brava com Deus." E sabe, a verdade é que há muitas pessoas que estão um pouco bravas com Deus. E como também há muitos cristãos que estão um pouco bravos com Deus. Isso porque não conseguiram o que queriam ou ficaram desapontadas. Ou tiveram uma grande perda em suas vidas, ou aconteceu algo que elas não compreenderam. Então eu me sentei e compartilhei com ela, o que é sempre interessante quando você está em um lugar como esse, porque você não apenas fala com quem está com você, mas com todo mundo que está lá, e é muita gente. E então, nós tivemos uma mini reunião bem ali no salão, sabe? E eu disse a ela: quando eu pergunto ao Senhor o que Ele quer que eu compartilhe com vocês, nós chamamos isso de momento de exortação e é uma ministração pessoal para você. Eu sinto que Ele quer que eu compartilhe o que aconteceu ontem no salão de beleza. E quando ela disse que estava brava com Deus, eu disse: sabe, você não deve ficar brava com Deus porque Ele é o único que pode te ajudar. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria que você recebesse hoje. Se você está sofrendo agora, ou se algo acontecer no futuro, nunca fique bravo com Deus, porque Ele é o único que pode te ajudar.
Ele é o único que quer te confortar e fazer as coisas melhorarem. E não culpe a Deus por seus problemas. Deus é bom. Ele é bom. E o diabo é mau. E você não pode ficar tentando achar um bode expiatório para todos os problemas que você tem. Ninguém pode se sentar e explicar o suficiente para alguém que está realmente ferido o porquê de ter acontecido o que aconteceu com eles. Porque esta pergunta sempre aparece, bem, se Deus é soberano e se Ele pode fazer qualquer coisa, então por que Ele não fez nada sobre esta situação? Quer saber? Acho que não existe ninguém que seja qualificado para responder a isso. Quando eu era criança e meu pai abusava sexualmente de mim, eu orava, sabe? Eu não sabia muitas coisas sobre Deus, mas eu sabia que Ele existia, eu orava para que Ele me tirasse daquela situação e eu fui à igreja com alguns parentes. Quando eu tinha 9 anos, eu recebi a Cristo e então me apoiei um pouco mais em Deus e eu orei por coisas que eu não deveria ter orado. Eu orei para que meu pai morresse, orei para que minha mãe se divorciasse, orei para muitas coisas porque eu estava sofrendo muito, mas Deus não me tirou daquela situação, mas Ele me deu a força e a graça para passar por aquilo. E mais tarde na minha vida eu deixei pegar as coisas que tinham acontecido e me machucado tanto e transformá-las em algo que pudesse realmente dar o troco no diabo e assim então ajudar milhões de outras pessoas a saber que Deus pode ajudá-las. Então, você pode, qualquer coisa que o inimigo faz que te fere, você sempre pode dar o troco nele, sabe? Veja, aquilo que ele quer é nos deixar bravos e amargos e cheios de ódio, e tudo o que ele quer é que nós nos afastemos de Deus. Mas veja, quando você está ferido, nunca fuja de Deus, mas corra para Ele. Ele está te esperando de braços abertos. E sabe, quanto à pergunta, por que Deus não fez alguma coisa? Sabe, muitas dessas perguntas são encontradas na resposta de que Deus não queria um bando de robôs que não tivessem escolhas sobre o que devem fazer. Ele não quer que tenhamos a obrigação de amá-lo, Ele não quer que sejamos obrigados a ser bons, não quer que sejamos obrigados a fazer a coisa certa. Ele nos deu livre-arbítrio. E sempre que você dá a um bando de seres humanos o livre-arbítrio, muitos deles vão fazer as escolhas erradas. E então há um princípio do pecado que está em ação no mundo hoje, e o diabo faz com que todas as coisas fiquem muito confusas, e não é difícil de se olhar ao redor. Vamos, nós somos mais inteligentes do que isso. Nós podemos olhar ao redor e ver o que está acontecendo no mundo de hoje, o que está acontecendo na sociedade hoje. E quanto mais desenfreado o pecado se torna, menos moralidade existe. Quanto mais violência existe, mais destruição existe e mais ódio existe. E quanto menos as pessoas se voltarem para Deus, então mais aberta ficará a porta para o inimigo entrar em suas vidas. Deixe-me dizer se é assim que eu me sinto sobre isso. Se eu não tivesse Deus na minha vida, eu não sei como eu me levantaria da cama todos os dias. Porque certamente não há nada lá fora pelo que viver. Então, eu disse a ela, quer saber? Na verdade, acho que mais do que estar com raiva de Deus, você está muito ferida. Agora ouça-me, porque alguém precisa disso. Quando estamos sofrendo, sempre queremos ter alguém para pôr a culpa. Sempre. Você quer ter alguém para culpar. O médico não cuidou bem do meu parente. Deus, Ele não fez isso. Aquela outra pessoa não fez aquilo. Alguém não fez aquela outra coisa. Esqueça a culpa. Você não pode voltar e desfazer algo que já foi feito. Seja lá qual for a sua dor, pegue isso tudo nas suas mãozinhas e ofereça a Deus. E diga a Deus, pegue essa dor e faça cooperar para o meu bem. Acho que tem pessoas aqui nesta noite que isso iria te ajudar muito se você deixasse algumas coisas para lá. Ei, por que você não deixa esta noite ser o dia onde você vai decidir que você não vai perder nem sequer mais 1 minuto de tempo tentando entender coisas que você nunca jamais entenderá? Eu amo que Davi disse, o salmista, ele disse, eu não coloco
a minha mente em coisas que são maravilhosas demais para mim. Há muitos mistérios a respeito de Deus. E se simplesmente nos apegarmos ao fato de que Deus é bom, e um dia nós vamos entender todas as coisas, mas não por agora. Por agora, nós temos o privilégio, não uma obrigação, mas o privilégio de confiar em Deus. Que benefício é ser capaz de dizer, enquanto todo o inferno está tentando invadir a sua vida e não há nada que você entenda e você está sofrendo tanto que mal consegue suportar: eu confio em Deus. Eu acredito que Ele é bom e que isto vai cooperar para o meu bem. Amém? E vai. Então eu quero ler uma escritura e depois eu quero orar por vocês. Vocês já ouviram isso, mas realmente absorva isso. Jesus disse: vinde a mim. Ele não disse: fujam de mim. Vinde a mim. Todos vocês que trabalham estão cansados e sobrecarregados, e eu farei com que descansem. Eu vou tranquilizar, aliviar e refrescar a sua alma. Tome o meu jugo sobre você e aprenda sobre mim, pois eu sou gentil, manso, humilde e puro de coração. Este parece ser alguém que sai por aí machucando as pessoas e as deixando infelizes? E você encontrará descanso, alívio e tranquilidade e refrigério e recreação e bênção silenciosa para a sua alma. O último verso: pois o meu jugo é suave, ele é útil e bom, ele não é pesado, duro, afiado ou pressionador, mas é confortável, gracioso e agradável. E o meu fardo é leve e fácil de ser suportado. Nós podemos fazer o que for preciso fazer na vida, com Jesus ao nosso lado. Amém? Você pode não saber a resposta para o que está acontecendo em sua vida, mas Deus sabe. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor conforte as pessoas que estão sofrendo, para que nos fortaleça para os dias que virão. Nenhum de nós sabe ao certo o que vai acontecer amanhã, mas sabemos que quando o amanhã chegar, você estará lá como está aqui hoje. Peço que cure as almas daqueles que tiveram grandes perdas. Eles tiveram uma dor tremenda, perderam o seu emprego, perderam uma oportunidade, tiveram uma decepção, perderam a sua saúde, alguém que amavam. Qualquer forma de sofrimento, conforte-os. Apenas os visite nos seus lugares, com o conforto do Espírito Santo. Eu oro para que a palavra desta noite os refresque, os instrua e os ensine, os lidere e também os guie. E que enquanto a palavra está sendo ensinada, que você cure as pessoas que estão fisicamente com dor e doentes. Porque a sua palavra diz, no Salmo 107, que você envia a sua palavra e as cura, e que você as livra do poço da destruição. E há poder em sua palavra para curar, para livrar e para libertar. Quebre o poder dos vícios na vida delas hoje. Obrigada por tocar nas pessoas, por salvar os perdidos. Se há alguém aqui que não te conhece, Deus, que esta noite seja a noite em que eles abram seus corações e te deixem entrar. Toque as pessoas com o poder do seu Espírito. Encha-as agora com o seu Espírito. Obrigada por nos fortalecer e nos transformar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
E se nós continuarmos em Mateus, depois que ele fala sobre esse descanso que podemos ter, então no capítulo 12, começando no versículo 1, ele começa a falar conosco que, embora nós não sigamos todas essas regras e regulamentos, quando precisamos de ajuda, ainda quer nos ajudar e nos mostrar misericórdia. Dá para acreditar nisso? Ainda que você não faça tudo certo e peça a Deus para te ajudar, quando você tem uma necessidade, Deus vai te ajudar. Agora, isso não significa que ele não trata conosco sobre o nosso pecado, mas significa que ele vai deixar isso de lado por um momento, ele vai nos ajudar e depois ele continuará a tratar conosco. Mas quando você faz algo errado, não precisa se afastar de Deus com medo de que ele esteja com raiva. Nunca fuja de Deus, mas corra para ele. E por favor, se você está com problemas na sua vida hoje, se você está assistindo pela televisão e você sente que você falhou com Deus e que Ele não vai te ajudar nem te aceitar de volta,